Meus amados irmãos, estamos de volta mais uma vez diante da graça e da presença do Senhor para mais uma mensagem da sua palavra. Estamos aproveitando bastante esse tempo que nos resta neste mundo para aprendermos um pouquinho daquilo que o Senhor tem a dizer para nós através da sua palavra escrita e, é claro, aquilo que ele tem revelado a nós através do Espírito Santo por meio da palavra escrita. Temos falado nesses últimos dias sobre prestação de contas, o tribunal de Cristo, e temos visto como as obras nossas como cristãos vão queimarem, muitas delas serão queimadas diante do tribunal de Cristo, ou diante da presença de Cristo, naquele dia da prestação de conta de todos os salvos. E nós vamos ver, a partir de agora, que algumas obras serão queimadas. Quais são elas? Será que a Bíblia Sagrada nos fala sobre esse assunto? Será que nós temos base bíblica para vermos ou afirmarmos que algumas obras serão queimadas diante do tribunal de Cristo? Quais serão elas? Quais são os seus nomes? Quais são as práticas dos cristãos neste mundo que no dia do julgamento de Cristo, tais obras, tais ações, tais práticas serão queimadas pela justiça de Deus? Bem, o nosso assunto, ou seja, a nossa intenção não é ofender, não é magoar, nem afrontar ninguém. Simplesmente fazer declarações bíblicas daquilo que Jesus e Deus deixaram na sua palavra, escritos na Bíblia Sagrada, a fim de que nós possamos estarmos vivendo de sobreaviso, que não sejamos pegos de surpresa naquele dia. Portanto, nós vamos, a partir desse momento, vermos aqui, pela graça e misericórdia de Deus, algumas das obras dos cristãos praticadas neste mundo que serão queimadas diante do tribunal de Cristo. Lembre-se que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo escreveu dizendo que é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Olha a expressão que ele usa. O que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Portanto, esses feitos que fizemos durante toda a nossa vida, diante do tribunal de Cristo, naquele dia, naquele encontro, naquela reunião com ele, então esses feitos serão avaliados e cada feito da nossa vida, que são as obras dos cristãos, terá um valor diante do tribunal de Cristo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ainda na primeira carta, capítulo 3, tratamos aqui nas mensagens anteriores, que naquele dia as nossas obras serão descobertas e serão provadas, e algumas delas serão queimadas. E ele deixou muito claro, se a obra de alguém permanecer, este receberá galardão, mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele detrimento ou prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Levando em conta que ali nós teremos crentes fortes, crentes fracos, crentes que praticaram boas obras, mas crentes salvos que praticaram más obras. Portanto, aquela reunião será única e exclusivamente para os salvos. Todos que estiverem ali é porque um dia foram salvos pela graça, mediante a fé, porém passando por uma avaliação das suas obras. Quais serão essas obras que serão queimadas naquele dia? Bens, eu quero ler um texto que está em Efésios capítulo 2, muito conhecido de todos nós cristãos. Versículos 8, 9 e 10. Ali Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos, pelo favor de Deus nós somos salvos, favor imerecido, mediante ou de acordo a nossa fé no sacrifício de Cristo. Ele diz, mas isso não vem de vocês, isso é um dom, é uma dádiva de Deus. Não vem também das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém conte vantagem. É pela obra de Cristo. Porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes já havia preparado para que nós
apenas andemos nelas. Então o texto é muito claro, quando Paulo explica dizendo que nós fomos criados em Cristo Jesus, de acordo, Paulo também escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 17, quando ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Portanto, a ideia aqui bíblica é que nós, como salvos, fomos criados em Cristo para vivermos praticando boas obras. Não praticando boas obras para sermos salvos. As obras nunca, jamais poderão justificar ou salvar ninguém. Porém, não pode haver a salvação sem que nós a declaremos através das nossas boas obras. Ninguém será justificado pelas obras da lei, porém todos os salvos serão justificados pelas obras da salvação. Repito mais uma vez, ninguém será justificado pelas obras da lei, porém todos os salvos serão justificados pelas obras da salvação. As obras da salvação são tão importantes que Jesus deixou escrito para nós. E Mateus escreveu, no capítulo 5, ele disse, olha, Jesus Cristo dizendo para nós como salvos, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem meu Pai que está no céu. Portanto, Jesus está mostrando que o crente salvo, ele foi criado nele para as boas obras e que as nossas obras revelam a nossa salvação. É verdade que a salvação, ela é abstrata. Você, eu, nós não podemos ver. Não se pode dizer a cor ou tamanho da salvação, a não ser aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Porém, tudo pela fé. Porém, as obras, elas são concretas, se fazem, se realizam, se veem, os outros veem as nossas obras. Portanto, essas obras, elas revelam a nossa salvação ou revelam a falta da nossa salvação. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós temos um texto interessantíssimo dentro deste assunto que está em Tiago capítulo 2. Eu quero antes até dizer que, mostrando aqui as obras que serão queimadas diante do tribunal de Cristo, nós não estamos tentando afrontar, magoar, ou ferir ninguém. Estamos simples e unicamente tentando mostrar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que Deus deixou revelado para nós através da sua palavra. Queremos sermos fiéis, dentro das nossas limitações, aquilo que Deus quer que nós digamos. Porém, fomos alertados por ele, em Mateus capítulo 18, na grande comissão, que deveríamos estarmos ensinando tudo aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele mandou que ensinássemos. Em Apocalipse capítulo 22, fomos também exortados por Jesus que não devemos acrescentar, nem tampouco diminuir daquilo que ele revelou para nós através da sua palavra. Queremos apenas sermos fiéis à palavra do Senhor e trazer aqui dentro desse assunto, a partir de agora, algumas das obras dos cristãos que serão queimadas diante do tribunal de Cristo. Para isso nós temos capítulo 2 de Tiago. Tiago, servo do Senhor, escreveu para nós dentro deste assunto que é tão importante e nós vamos ver a partir de agora. Tiago capítulo 2, ele fala sobre as obras. Olha o que ele vai dizer no versículo 18, ele faz uma pergunta importante para nós. Ele nos põe para pensar dentro dessa pergunta que ele está fazendo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras.
Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Aquilo que falamos em Efésios capítulo 2, versículo 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora Tiago nos surpreende. Ele, por assim dizer, nos desafia dizendo: você tem a fé, eu tenho as obras. Então façamos aqui um combinado agora. Me mostra a tua fé sem as tuas obras. E eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Olha a grande importância das obras dos salvos durante o tempo que vivemos neste mundo. Continuando a leitura do texto, nós vamos para o verso 21, quando ele diz o seguinte: porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Observa que ele faz alusão ao capítulo 22 de Gênesis, quando a Bíblia Sagrada diz que Deus pediu a Abraão um sacrifício de grande alto valor. Ele pediu Isaque. Quem era Isaque? Isaque, o filho da promessa, o único filho da velhice de Abraão, um filho da esterilidade de Sara, mulher de Abraão. Aquele filho em quem Deus tinha projetado uma grande nação sobre a face da terra, sendo que Abraão e Sara não tinham filhos. E através de Isaque, Deus prometeu a eles que a sua descendência seria tão grande como a areia da terra ou as estrelas dos céus. E chega um dado momento que o filho que veio como promessa, Deus agora pede de volta a Abraão em sacrifício. Que coisa difícil para Abraão fazer. Naquele momento, Abraão não perguntou a Deus, Abraão não questionou diante de Deus, ele simplesmente obedeceu. Diz o texto que simplesmente ele obedeceu e ofereceu seu filho em sacrifício. Aliás, ia oferecendo, porque no momento que ele amarra o seu filho, coloca sobre o altar, utiliza do cutelo que ele está na sua mão, aquela espada para cortar o pescoço do seu filho, porque era assim a exigência do sacrifício, para derramar todo o sangue. Naquele exato momento, o anjo bradou: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao menino, porque eu sei que agora temes a Deus. E o versículo 22 diz: bens vê que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E o verso 23 diz: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Observa que as nossas obras, as nossas ações, a maneira como conduzimos a nossa vida neste mundo, a maneira como praticamos a vida cristã neste mundo, tem uma importância tão grande que no verso 26, Tiago escreveu dizendo o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Portanto, observa que a fé, ela não pode ser revelada diante dos homens, a não ser através das nossas obras. Não existe uma outra maneira. Observe aqui o desafio de Tiago para nós. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Lembrando-se que as obras não poderão justificar a alma no sentido do pecado. Porém, não podemos ser justificados diante de Deus, no tribunal de Cristo, a não ser pelas boas, valiosas e permanentes obras que realizamos neste mundo como salvos em Cristo. Portanto, eu gostaria de, a partir desse momento, baseado nesse valor que nós temos agora das obras dos salvos, está mostrando que algumas delas serão queimadas diante do tribunal de Cristo por estarem fora da vontade de Deus
ou terem sido praticadas fora da luz da palavra do Senhor, por isso então serão obras reprovadas. Graças a Deus por sermos salvos pela graça, porque se fosse pelas obras, ninguém jamais seria justificado ou ninguém jamais seria salvo diante do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus a orientação para vivermos esse dia enquanto estamos esperando a próxima mensagem, se Deus nos permitir. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso grande, eterno e poderoso Pai, obrigado por estarmos daqui diante do Senhor. Obrigado, meu Deus, por permitir poder falar da Tua palavra, poder abrir a Bíblia, poder ler, poder estar examinando e vendo essas particularidades e preciosidades que o Senhor deixou para nós, cujas são reveladas através do Espírito Santo. Ajuda, ó Deus, aos meus irmãos e amigos que me assistem neste momento. Quero apenas ser um instrumento usado pelo Senhor para estar aqui trazendo fielmente ao coração dos meus irmãos e amigos aquilo que o Senhor revelou ao meu coração. Dá-nos a Tua graça de vivermos mais um dia para honrar, glorificar e exaltar o Teu nome. Cuida das nossas vidas, aqueles que estão doentes, aqueles que estão internados, aqueles que passam por momentos de tribulação, de vexame na vida, que o Senhor esteja consolando as suas vidas, os seus corações, indo de encontro, ó Pai, cada lar, que neste dia, cada família que nesse dia está passando por um momento atribulado. Nós oramos agradecidos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e amigos, até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.